Vamos abrir nossas Bíblias para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos ler versículos 1 a 10. O nosso tema nesse capítulo é Paulo, o vigilante da liberdade em Cristo. Versículo 1, capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido novo tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do amo, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Que Deus abençoe a leitura. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar mais uma vez na tua palavra. Nos dirige hoje à noite, Pai. Esteja comigo, abrindo tua palavra, explicando, Pai, para que podemos entrar, entender e crescer no nosso conhecimento de Ti, conhecimento da igreja primitiva e como viver perante Ti. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Então, Paulo, como nós temos visto, haverá uma conferência, ou melhor dizer, um concílio, aqui em Jerusalém. Mas eles estavam na Antioquia e decidiram ir para Jerusalém. Vimos semana retrasada, ou semana passada, as pessoas que faziam parte desse grupo, foi várias pessoas. Foi, por exemplo, Barnabé, foi Tito, foi Pedro, João e Tiago, e Marcos, também. João Marcos, e também os falsos irmãos, E
Então, esses foram nomeados semana passada, sendo, vamos chamar, o elenco das personagens envolvidos por nome, né? Porque tinha muitas pessoas da igreja lá em Jerusalém, também na igreja na Antioquia, cujas pessoas não foram mencionadas. Paulo e Barnabé haviam retornado à Antioquia da sua primeira viagem missionária, entusiasmados com a maneira como Deus, como Lucas escreveu no capítulo 14, como abrira aos gentios a porta da fé. Mas logo encontramos os legalistas judeus em Jerusalém, que ficaram chateados ouvindo desse relato. E então eles viajaram para Antioquia e começaram a ensinar a falsa ideia que um gentio tinha que se tornar um judeu antes de se tornar um crente em Cristo, um cristão. Versículo 1 de Atos 15 diz: Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Agora temos que lembrar, a circuncisão que eles exigiam dos gentios era, como sabemos, um importante rito judaico transmitido desde os dias de Abraão, a aliança abrâmica perpétua, para toda a sua descendência através de circuncisão, a descendência de Abraão. Capítulo 10, aliás, capítulo 17 de Gênesis, versículo 10 diz: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. No início era apenas um sinal que era filho de Abraão. Chegando ao tempo de Moisés, com a libertação do povo de Israel da escravidão a Egito, a circuncisão foi adicionada ou incluída na aliança mosaica. Assim, submeter-se à circuncisão tornou a significar aceitar e obedecer toda a lei judaica. Na verdade, o povo judeu havia esquecido o significado espiritual interno do rito. Por exemplo, podemos ler em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Deuteronômio 10, 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vosso cerviz. Se referindo às pessoas que estavam virando suas costas ao Deus vivo, indo para os ídolos. Jeremias, capítulo 4. Jeremias, agora, capítulo 4. Quero ler versículos 1 a 4. Jeremias 4, versículos 1 a 4. Que diz: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: viva o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Preparai para vós o campo de lavoura, e não semieis entre espinhos. Aqui o assunto não é o campo da terra, mas o campo do coração.
circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair com fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. E anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 2, Romanos 2, versículos 25 a 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. A incircuncisão, que por natureza o é, se cumpra a lei. Não te julgará porventura a ti, que pela letra a circuncisão é transgressar da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, de Deus. Assim como algumas igrejas hoje perderam o significado espiritual do batismo e transformaram o batismo em um ritual externo, ensinando que sem batismo a pessoa não é salva. Ou, em outras palavras, o batismo salva a pessoa. A Bíblia não ensina isso. Deus não ensina isso. Cristo não ensina. Pedro, Paulo, João, ninguém ensina isso. A realidade é que cada verdadeiro cristão experimentou uma circuncisão interior do coração. Nós lemos, por exemplo, em Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, versículos 10 e 11, Paulo escreveu: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Então, não precisa se submeter a nenhuma operação física, nenhum gentil precisa. Em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, nós lemos versículos 1 a 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servamos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quando Paulo e Barnabé confrontaram esses homens mencionados aqui em Gálatas, com a verdade do Evangelho, o resultado foi uma discussão acalorada. E podemos ver isso em Atos capítulo 15. Atos 15. Lendo versículos 1 e 2, Atos 15, versículos 1 e 2, que nós lemos. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos,
se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Foi decidido que o melhor lugar para resolver a questão seria perante os líderes da igreja em Jerusalém. Em outras palavras, perante os apóstolos e os anciãos. Quando a delegação chegou em Jerusalém, a igreja reuniu e ouviu dos resultados do ministério de evangelização entre os gentios em Antioquia e partes das cidades do Oriente Médio. Paulo, Barnabé, Tito e alguns outros homens representavam os cristãos gentios que haviam sido salvos totalmente à parte da lei judaica. Uma vez chegando lá, uma vez que a questão foi verbalizada na igreja, foi decidido que eles se reuniram com os líderes da igreja. Paulo foi a Jerusalém por essa razão. Mas, comparando com o que ele escreveu aqui em Gálatas 2, versículos 1 e 2, foi também dirigido por Deus. Versículo 1 e 2 de Gálatas 2 diz: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. E lhes expusa o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. O Senhor lhe deu sabedoria para se encontrar com a igreja, aos apóstolos e aos anciãos de Jerusalém. E quando, em versículo 2, Paulo diz: para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão, não significa que Paulo não tinha certeza de sua mensagem ou de seu ministério. Sua conduta no caminho para a conferência indica que ele não teve dúvidas. Por exemplo, versículo 3 de Atos 15 diz: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. O que o preocupava era o futuro do Evangelho entre os gentios, porque este era o seu ministério específico dado por Cristo. E se as colunas, Pedro, João e Tiago, ficassem do lado dos judaizantes, ou tentassem transigir, então o ministério de Paulo estaria em perigo. Lemos que quando eles terminaram relatando os seus testemunhos lá em Jerusalém, alguns dos fariseus crentes se levantaram em oposição, insistindo na circuncisão e ordenando que a obediência à lei de Moisés era necessária para todos os gentios crentes. Novamente esse problema. Isso causou discórdia tal na reunião, que então foi decidido que os apóstolos, os anciãos da igreja e os dos dois pontos de vista opostos se reuniriam para considerar como proceder e resolver o problema, a questão. O relato histórico do concílio em Jerusalém é registrado por Lucas. Então vamos ler. Começando do versículo 6. Vamos ler até o versículo 11. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos,
bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos gentios um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Depois de muita disputa, Pedro levantou-se, como vemos, revisou toda a história dos gentios sendo salvos. Ele acrescentou que o Senhor o levou primeiro a alcançar os gentios. Deus também deu a eles o Espírito Santo, não fazendo diferença entre eles, purificando seus corações também pela fé, como já tinha purificado os corações dos gentios que creram. E falou, nem o jugo deve ser acrescentado aos seus pescoços, suas vidas. E essa salvação vem pela graça do Senhor Jesus Cristo para cada um. E essa, sabe, foi uma lição difícil para muitos judeus cristãos daquele tempo aprender. Porque durante séculos houve uma diferença entre judeus e gentios. Para revisar temos que ir para Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Nós não vamos ler tudo, mas vamos ler, por exemplo, versículos 43 a 47. Onde diz, não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Naqueles tempos, muitas nações comiam carne dos répteis, e Deus fez uma distinção entre os judeus e as nações. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Para o judeu, há animais que não pode comer. Para o gentio, qualquer coisa serve. Se eu gosto, se a cultura aceita, tudo bem. Podemos ir também para Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. E vamos ler versículos 22 a 27. 22 a 27. Está escrito aqui, versículo 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto, fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra,
e eu a darei a vós. Para que a possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Está vendo? Separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para delas por imundas, e ser-me-eis santas. Aliás, santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher tiver um espírito de necromancia, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Levítico capítulo 20, versículos 22 e 27. E podemos continuar lendo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele quebrou as barreiras entre judeus e gentios. Nós lemos em Efésios capítulo 2, Efésios 2. Começando no versículo 11, nós lemos: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí eles tinham deuses, mas está dizendo sem Deus verdadeiro no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, versículos 11 e 22. De modo que em Cristo não há diferenças entre povos. Lemos também Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, versículo 20. Filipenses. Gálatas. Capítulo 3.
Versículo 28, nós lemos. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em seu discurso na conferência, Pedro deixou claro que só existe um caminho para a salvação, a fé em Jesus Cristo. E então, mais uma vez, Paulo e Barnabé foram dados oportunidade de dar mais detalhes, repartindo relatos de até uns milagres que Deus tinha feito entre os gentios e que era uma coisa missionária, deveria ter sido isso. Versículo 12 de Atos 15 diz: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Lá em capítulo 15 de Atos, os falsos irmãos que estavam ali deviam ter discutido com Paulo e Barnabé, mas os dois soldados da cruz, não cederam. Paulo queria que a verdade do Evangelho continuasse entre os gentios. Gálatas 2:5. Parece que Tito se tornou um caso de teste neste ponto. Lembra? Paulo levou Tito. Ele era um crente gentil que nunca havia se submetido à circuncisão. Não tinha sangue de Abraão, judeu. No entanto, ficou bem claro para todos que ele foi genuinamente salvo. Agora, se os judaizantes estavam certos, dizendo, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, Tito não era um homem salvo, mas ele era um homem salvo. E deu provas de ter o Espírito Santo. Portanto, esses judaizantes estavam errados. Neste ponto, pode ser útil considerarmos outro companheiro de Paulo. Quem? Timóteo. Para isso, podemos ir para Atos 16. Atos 16, eu vou ler versículos 1 a 3. Chegou a Derbe e Listra, naquela viagem missionária. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Será que Paulo estava sendo inconsistente ao se recusar a circuncidar Tito, mas concordando e, pelo fato, circuncidando Timóteo? Não. Porque duas questões diferentes estavam envolvidas. No caso de Timóteo, Paulo não estava se submetendo à lei judaica a fim de ganhá-lo para Cristo. Timóteo era parte judeu, parte gentil. E sua falta de circuncisão teria impedido seu ministério entre o povo de Israel. Tito, ao outro lado, outra mão, era um gentil completo.
E sua submissão indicaria que faltava algo em sua experiência cristã. Não ter circuncidado Timóteo teria sido criar problemas desnecessários em seu ministério. Então, depois, Tiago, possivelmente era o pastor da igreja de em Jerusalém, fez um resumo dos argumentos e concluiu referindo as palavras de Pedro e terminando por citar Amós 9, versículo 12. Os discípulos e anciãos aprovaram o evangelho que Paulo ensinava. Eles não acrescentaram nada a isso. Versículo 19 diz: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Assim declararam que os judaizantes estavam errados. Por mais judeu que fosse, o pastor Tiago deixou claro que um gentio não precisa se tornar judeu para se tornar um cristão, crente em Cristo. O programa de Deus para esse dia é tomar deles, gentios, um povo para o seu nome. Judeus e gentios são salvos da mesma forma. Assim, o assunto foi concluído. Tiago então pediu que a Assembleia aconselhasse os gentios a não fazerem nada que ofendesse os judeus incrédulos, para que não os impedissem de serem salvos. Paulo venceu a batalha. Semana que vem vamos continuar.